Aí. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre as atividades privativas da advocacia. Então, novamente, nós vamos estar falando sobre os advogados, tá? Então, nós vamos ver que existem algumas atividades que apenas os advogados podem funcionar nessa função, podem trabalhar nessas funções, tá? Vamos só relembrar, eu vou abrir aqui o slide para a gente acompanhar. Quem tiver com ele aí também pode seguir. Então, aqui, só para a gente relembrar, como a gente já falou em algumas aulas, que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Então, isso está linkado lá na Constituição Federal, lá no artigo 133, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, ninguém pode buscar o judiciário senão através do advogado. Lógico, a gente sabe que tem algumas exceções, que a gente vai conversar sobre isso depois, mas sempre que alguém quer buscar o judiciário, precisa entrar com uma ação, com um processo, ele tem que buscar um advogado para estar assessorando ele, para estar entrando com essa ação para ele. E no Estatuto da Advocacia, lá no artigo 2º, também da mesma forma diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Elencado tanto no Estatuto da Advocacia quanto na Constituição Federal. Tá? E quem que é o advogado, pessoal? Eu coloquei ali para vocês. O advogado é um membro regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E, portanto, pode realizar algumas atividades específicas que são privativas da advocacia. Então, sempre, o advogado é aquela pessoa que, na verdade, é um bacharel em Direito, em Ciências Jurídicas, que conseguiu o quê? Aprovação... 503? Oi? Desculpa, não escutei? Eu acho que a Elisângela só esqueceu de desligar o microfone. Ela me deu um susto aqui. É que eu tô no computador e o Davi tá no outro. Ele não tá no grupo, eu tenho que passar a senha e o número para ele, eu vou lá para ele entrar. Não tem problema, você estava perguntando alguma coisa. Ainda fala alto, né, Natália? Então, continuando aqui, pessoal. Então, o advogado, ele é uma pessoa que é bacharel em Direito, em Ciências Jurídicas, e conseguiu aprovação do exame da ordem, Ele conseguiu passar no concurso. Aí, sim, ele se torna advogado. Se não tiver passado o exame da ordem, ele não consegue se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele não é advogado. Então, a gente tem que entender que bacharel é uma coisa, advogado é outra. Quem vai poder atuar nessas atividades que nós vamos falar? Somente os advogados, tá? Deixa eu voltar o slide ali para vocês. Para isso, pessoal, para que eu seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, após eu passar no exame da ordem, o que eu devo fazer? Lá no artigo 8º do Estatuto, nós temos que, para inscrição como advogado, é necessário alguns requisitos. Então, o primeiro ali, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor, quitação de serviço militar, aprovação em exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia e idoneidade moral. Aí, prestar o compromisso perante o conselho. Então, vamos por partes. Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito, título de eleitor, quitação de serviço militar, todos esses requisitos são requisitos para todas as profissões, na verdade, Não são somente para os advogados. Ter a capacidade, ter o diploma, de certificação, enfim, todos esses são requisitos básicos. Mas nós temos agora alguns requisitos específicos para ser advogado, que seria, então, a aprovação em exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia. O que será
atividade incompatível com a advocacia. A gente vai ter uma aula, pessoal, só sobre isso, porque, assim, existem as atividades que são incompatíveis com a advocacia, e existem alguns impedimentos para você advogar, né? Tem uma pequena diferença entre essas situações. Aqui, o que é não exercer atividade incompatível? Incompatível que realmente você não pode atuar como advogado. Por exemplo, chefe do Poder Executivo, logicamente que juiz, membro do Ministério Público, militar, policial, esses não podem estar advogando. São atividades incompatíveis com a advocacia. E nós vamos ver também lá para frente que existem os impedimentos. Por exemplo, um vereador, ele não pode ele pode advogar, mas tem alguns casos, algumas ações, algumas situações que ele não pode. Então ele tem uma proibição parcial, né? Em determinadas situações ele não vai poder advogar, tá? Então a gente vai ver depois uma aula só sobre isso, quais são as atividades incompatíveis e quais são os impedimentos, tá? Mas só nesse momento aqui para a gente saber, então, que é um requisito essencial para inscrição como advogado não exercer essa atividade, então, incompatível com a advocacia, tá? Outra situação, idoneidade moral, né? A gente já viu que o advogado tem que ter reputação ilibada, né? Então, isso já entra aqui também na idoneidade moral. Vocês podem ver que ali no parágrafo 3º vai falar o seguinte: a idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, caso você responda algum processo, né, vai passar pela OAB, vai ser verificado realmente se a tua idoneidade moral foi abalada ou não, tá? Outra situação ali no parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Então, o que seria... Só um minutinho que abriu aqui o negócio. Estão me ouvindo, né? Apareceu um negócio na tela aqui. Estão me ouvindo? Sim. Normal. Tá, beleza. Então, o que seria esse crime infamante, pessoal? Já ouviram falar? Não. Crime infamante é qualquer crime contrário à honra, contrário à dignidade, má fé. Então, se você tiver sido condenado por algum tipo de crime dessa natureza, você está sendo considerado abalado a sua idoneidade moral, tá? Então, logicamente, se depois disso teve uma reabilitação judicial, tranquilo, né? Você pode assumir, pode ser inscrito nos órgãos lá da OAB. Senão, não tem como, é requisito, tá? Tá elencado aqui no artigo 8º do Estatuto do Advogado, tá? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Aí, tranquilo. Tá, então vamos passar para o próximo aqui. A partir do momento que eu cumpra todos esses requisitos que nós vimos, eu vou fazer a minha inscrição, então, nos órgãos, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu vou falar que eu vou fazer a minha inscrição principal. O que é minha inscrição principal? É aquela que a gente faz no nosso domicílio profissional, onde que realmente, efetivamente, eu vou atuar profissionalmente. Então, a minha inscrição principal é aqui no Paraná, é Ponta Grossa, Paraná. Vocês sabem que a OAB, ela é dividida, ela é nacional, mas cada estado é uma subseção, né? Então, Paraná é uma subseção, Santa Catarina, enfim. Então, eu sempre vou me inscrever, tanto que vocês já devem ter percebido, que no número da OAB, por exemplo, OAB Paraná, número tal, né? Os números saem por estado. Então, eu me inscrevo aqui no Paraná. Aqui no Paraná, como essa é a minha inscrição principal, eu posso atuar em quantos processos eu quiser. Não tem limite, não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Agora, se eu quiser atuar em outro estado, aí vai ter
uma situação da seguinte maneira. Se eu tiver até 5 causas em alguma outra unidade, em algum outro estado, não tem problema nenhum. Agora, se passar disso, se eu tiver, por exemplo, 6 ações em Santa Catarina, eu já preciso fazer uma inscrição suplementar, tá? Então, é uma inscrição extra. Eu preciso informar a subseção de Santa Catarina, que eu também estou atuando lá, e que, portanto, vai ser gerado uma inscrição suplementar para mim, para eu poder advogar lá nesse estado também. E isso pode ocorrer em quantos estados eu quiser, tá? Mas, lógico, somente após, se eu ultrapassar, na verdade, os 5 processos. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Pode falar. Então, no caso, para eu escolher o local onde eu vou atuar, é só depois de eu passar na prova. Se eu fizer a prova aqui, eu posso me inscrever em São Paulo, por exemplo? Você pode, isso porque a OAB ela é nacional, né? Mas para você fazer a inscrição, aí você vai ter que fazer tudo por lá, né? Juramento, tudo lá. Ah, mas vamos supor, a prova eu poderia fazer aqui, e se eu passar, e eu posso fazer tudo lá. Pode, porque agora está unificado, né? Ah, tá, obrigada. Nada. Então, sempre prestar atenção nessa situação da inscrição suplementar, tá? Então, eu posso atuar aonde eu quiser, no Brasil inteiro eu posso atuar, só prestando atenção nisso. Ultrapassou 5 processos em outro estado onde não é a minha inscrição principal, eu tenho que fazer essa suplementar, tá? Porque, mas eu posso, vou atuando, quem que vai saber? Né? Ética, né? A nossa ética profissional manda nós mesmos, a partir do momento que eu ultrapasso os 5 processos, vou lá e falo, preciso de uma inscrição suplementar. Porque se eu não fizer, pode ser que nada aconteça, mas se alguém descobrir, denunciar, você vai ter aí um problema para frente, porque você deixou de fazer algo que deveria ser feito, tá? E isso tem custos? Tem. Tem custo? Tem. Tem taxa e gera uma outra anuidade, né? Porque eu pago anuidade aqui na OAB Ponta Grossa, Paraná. Vai gerar uma anuidade também no estado que você pediu a suplementar. Ah, entendi. Então tem que valer a pena financeiramente. Tem. E assim, 5 processos num estado, gente, a mais, você tem que estar realmente muito ativo nesse estado, né? Tem que valer a pena, porque tem viagem, tem audiência, né? Tudo isso você tem que pensar. Lógico, tem cliente fora que vale a pena? Tem, né? Mas o que a gente faz também? Às vezes, para evitar de ficar pagando anuidade, taxa, enfim, se contrata advogado correspondente, né? Que te ajuda lá. Então, você faz uma parceria com o escritório do outro estado, daí o escritório de lá entra com as ações, pode fazer audiência. Enfim, existem caminhos, né? Que você pode, de repente, estar utilizando, que é tudo legal, e, de repente, para você evitar aí mais taxas, ou não só isso. Às vezes você tem 1, 2 processos em São Paulo, às vezes não compensa ficar viajando para lá, né? Então, você faz parceria com o escritório de lá, contrata o correspondente para fazer audiência, para cumprir alguma diligência, né? Isso é o que a gente mais usa e não tem nenhum problema também, tá? Deixa eu voltar o slide aqui. Tá, ok. Passamos. Então, vamos falar agora realmente dessas atividades privativas da advocacia. Então, lá no Estatuto da OAB, no artigo 1º, fala que são atividades privativas da advocacia. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Vocês vejam ali no slide que eu coloquei, tem uma DIN. Então, essa DIN, o que aconteceu? Antes, esse artigo falava assim, a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário, aos juizados especiais. Lógico, o que aconteceu assim? O advogado é indispensável ao acesso à justiça, né? Todo advogado, nós sabemos, então, que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Mas existem situações que nós não precisamos estar atuando, porque as pessoas podem atuar por elas mesmas. Quem que consegue me dar um exemplo?
Juizado especial? Juizado especial. Né? Então, a gente sabe que ações com o valor da causa até 20 salários mínimos, eu não preciso contratar advogado. Né? Eu posso ir lá no Sejusc, posso ir lá no juizado e dar entrada no processo. Né? Falo, Em habeas corpus também? Habeas corpus também. Né? Qualquer pessoa pode impetrar. Né? Então, juizado especial, eu posso ir lá diretamente, conto a minha situação e os próprios estagiários ali montam uma inicial falando que aconteceu isso, aquilo, né? Conta os fatos ali, pede mais ou menos o direito e o que você quer de pedido. Né? Então, pode acontecer até 20 salários mínimos não precisar do advogado. Né? Então, habeas corpus também, como ela falou, juizado federal também eu posso estar entrando, justiça do trabalho, o empregador não precisa do advogado, né? Ele pode ir lá no Justiça do Trabalho falar o que aconteceu, meu patrão não está pagando minha hora extra, e entrou com a ação, não precisa do advogado. É lógico que a gente sabe que as pessoas buscam advogado, né? Porque não tem conhecimento técnico, não vai saber acompanhar uma audiência sozinho, tem que juntar documento, enfim, tanta coisa que acontece no processo que as pessoas, se entram sozinhas, no meio do caminho, buscam um advogado, né? Aí que é duro, porque daí você pega o troço já meio que perdido, você tem que fazer milagre, porque se entra errado, né? Eu acho que vocês ainda não começaram a fazer petição inicial, né? Já estão no sétimo, já estão velho, né? Eu falo que professora, Oi? professora, mas é sempre bom advogado porque sempre vai chegar na parte da audiência de instrução, né? Daí a pessoa vai precisar. Vai precisar, porque não é muito difícil quem não pega o advogado. E quem não tem condição é nomeado um dativo, né? Porque realmente em instrução não tem como fazer pergunta para testemunha, produzir prova, né? É muito complicado sem a ajuda do advogado. Então a gente sabe que as pessoas, na verdade, às vezes querem entrar sem advogado porque não vou pagar advogado, porque vai sair caro, e no meio do caminho acabam tendo que procurar o advogado, né? Mas existem essas situações, e por isso foi tirado do artigo a palavra qualquer, né? Então, a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário, não. A postulação em órgão do Poder Judiciário. Tiraram a palavra qualquer, porque não é qualquer, por causa do juizado especial, do juizado federal, da Justiça do Trabalho. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é o Davi. É do Davi, professor. Eu vou emudecer ele. Deixa eu ver se eu... Aí, já deu. Obrigada. Então, deixa eu voltar ali para o slide. Tá. Então, artigo 1º foi tirado, o inciso 1º, desculpa, foi tirada a palavra qualquer através dessa ADI, tá bom? Que mais? Deixa eu pegar aqui o inciso 2. Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, pessoal. Deixa eu só achar um negócio aqui que eu quero passar. Função de diretoria, função de gerência jurídica, em qualquer empresa pública, privada, paraestatal e até mesmo instituição financeira é privativa de advogado. Tá? Não pode ser exercida nenhuma função de diretoria e gerência jurídica por pessoa que não está inscrito regularmente na ordem. Tá? Tem que ser advogado para estar atuando nessas áreas. Está aqui no Estatuto da OAB, no inciso 2, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica tem que ser exercido por advogado. Tá? Então, isso aí é bem importante da gente saber. E no 3, atividades de consultoria, no 3 não, no parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impedração de habeas corpus em qualquer instância, como a gente já falou. Segundo, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registros nos órgãos competentes, quando visados por advogados. Então, visto, pessoal, em contrato, ato constitutivo de pessoa jurídica, para que esses realmente sejam admitidos em registros de órgãos competentes,
tem que ser exercido por um advogado. O advogado tem que estar junto, participando, assinando esse documento. Alguém quer falar? Escutei. Não? Então, ato também privativo do advogado estar presente nesses contratos de pessoas jurídicas, né? Para quê? Para que eles possam ser registrados nos órgãos competentes, tem que ter a assinatura do advogado, tá? E parágrafo 3º, isso aqui a gente já viu nas aulas atrás, mas é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade, né? Então, nós vimos que eu não posso ter a minha advocacia com a minha contabilidade, eu não posso ter a advocacia com a minha imobiliária, né? Eu não posso fazer essa divulgação em conjunto, então, com outra atividade. Tranquilo? Onde é que eu tô? Uma coisa muito importante, pessoal, que é interessante a gente conversar aqui, voltou, é sobre renúncia do mandato, né? Então, eu, como advogado, atendo meus clientes, mas por algum motivo, eu não quero mais atender aquele cliente. Porque ele não está me pagando, porque eu peço documento e ele não me leva, porque ele está desconfiando da minha capacidade ou do meu profissional, ou mesmo do meu caráter. Eu não quero mais atender ele. Posso renunciar ao mandato? Agora eu quero que vocês conversem um pouco comigo. Eu acho que Sim. com justificativa, sim, professora. Só com Eu justificativa? acho que com justificativa também. Eu já vi modelos que colocam por razões de foro íntimo, assim. Eu acho que desde que seja uma Pode justificativa renunciar. plausível, né? Não preciso de justificativa, nenhuma. A única coisa que eu preciso, que tenho que fazer, eu preciso avisar o cliente que eu não estou mais, que eu não vou mais atender ele, que eu não sou mais a procuradora dele. Então, eu geralmente pego e faço uma cartinha, mando para o endereço dele com aviso de recebimento, né, com a R, para voltar para mim, e aí eu demonstro nos autos que eu já avisei aquele cliente que eu não quero mais advogar para ele. Isso de modo geral, professora? Em qualquer caso? Em qualquer caso, eu não preciso justificar para o juiz. Eu posso falar, eu não sei quem que até comentou, que viu o modelo, mas por motivo de foro íntimo, não vou mais atender ele. Se eu quiser explicar para o juiz, eu posso, excelência, eu não vou mais atender ele, porque ele não me paga, porque está com a parcela, o contrato no honorário está aqui, ele não pagou. Enfim, eu posso, mas não é necessário, não é obrigatório justificar. Então, a partir do momento que eu não quero mais atender ele, eu posso renunciar. Só que eu tenho que avisar ele e eu tenho que demonstrar nos autos que eu avisei, que ele está ciente que eu não sou mais advogada dele. Então, pode ser através do AR, pode ser uma assinatura dele, de repente ele foi lá no escritório e eu avisei, pega a assinatura, que ele está ciente, que eu não vou mais advogar para ele. E após isso, após eu ter essa assinatura dele, então vamos imaginar que eu mandei o AR, voltou para mim, né? Chegou a R lá no escritório. Nossa, 10 minutos para acabar. Tá me avisando. Qualquer coisa eu tento abrir outro, tá, pessoal? Se acabar aqui, se cair, a gente abre outro. Aí eu, junto do processo, falo, excelência, não sou mais advogada dele. O que vai acontecer? Durante 10 dias eu ainda sou advogada dele. Eu preciso estar cumprindo prazo. Durante os 10 dias que após a juntada ali do AR, que eu demonstrar a ciência do meu cliente, eu ainda, 10 dias eu preciso continuar advogando ali naquele processo. E após isso, passou os 10 dias, eu não tenho mais nenhuma obrigação de estar ali, porque ele tem que constituir um outro advogado durante esses 10 dias. Tá? Então, eu posso renunciar a qualquer momento, sem precisar justificar nada. Só o único requisito importantíssimo eu tenho que fazer é essa ciência. O cliente tem que ter a ciência que eu não estou mais advogando para ele e ele tem esse prazo para buscar um novo advogado, tá? Por quê? Eu só vou renunciar se realmente o processo está muito ruim, o cliente é muito ruim, né? Senão a gente não tem por que renunciar, né? Então, por isso o juiz fala, não precisa justificar, que ele vai entender a boa-fé do advogado, na verdade. Pode falar.
Esse prazo de 10 dias que eu tenho, ele começa a contar quando eu informo dos autos ou quando o meu cliente ele fica ciente? Geralmente, o que está sendo entendido que após eu juntar, que eu demonstrar para o juiz o AR, ou a ciência dele. Então, juntei no processo, 10 dias eu posso sair, mas da juntada tá. ali no processo. Tá bom, então. Obrigada, professora. Tá entendido? Então, eu não preciso justificar, porque o juiz vai entender que eu estou de boa fé, que realmente eu não quero mais atuar naquele processo, porque alguma coisa aconteceu, não tenho mais interesse. Então, eu não preciso justificar, tá? Eu vi uma pergunta aqui, prof, esse aviso pode ser feito por e-mail. Olha, o WhatsApp eu acho meio complicado, tá? Mandar por WhatsApp. E-mail é um documento, né? Qualquer e-mail eletrônico sem e-mail é um documento, mas o que é interessante é ter o retorno dele, né? Que ele está ciente. Não só o envio do e-mail, a Karen que está perguntando, não só o envio do e-mail, mas eu tenho que ter o retorno dele, tá? Desvincula imediatamente após, sim, desvincula após os 10 dias. Né? Não imediatamente após a comunicação, após os 10 dias, que eu ainda tenho que atuar esses 10 dias. Entendeu, Laís? Tranquilo? Então, tá, deixa eu voltar aqui no slide. Outra situação importante para a gente estar falando é sobre o subestabelecimento, né? Então, a renúncia é uma coisa, a renúncia eu não quero mais estar atuando para aquele cliente. Aí pode também acontecer o contrário, né? Eu não comentei, mas o cliente pode renunciar, né? Então, o cliente fala, não quero mais você como advogado. Beleza. Ele pode também, da mesma forma, mandar uma comunicação no escritório. A partir desse momento, não quero mais que você atue como advogada para mim, ponto. Aí você vai ter uma outra situação, né? E os honorários? Até então eu trabalhei, né? Tanto se eu renunciar, quanto o cliente renunciar, né? Porque eu trabalhei, eu preciso ver aí o meu contrato de honorário, por isso é importante sempre fazer um contrato de honorário muito bem feito, porque caso exista a renúncia, exista a desistência, você tem que estar amparado, né? Porque até, de repente, você vai renunciar lá no final, você já fez a inicial, você já foi para audiência, já produziu prova, já participou de perícia, quase no final, eu não quero mais atuar. Tá, mas eu trabalhei até aqui, vamos garantir meus honorários até aqui. Trabalhei, então proporcionalmente, vamos ver aí como é que fica. Era combinado só no final da ação? Então tá, então resguarda meus honorários no final da ação, pode até peticionar no processo falando, né, excelência, já resguarda meus honorários no final da ação em tantos %, ou o senhor arbitre conforme o meu trabalho executado, mas é importante também resguardar os honorários, né, pessoal? Então, sempre contratinho de honorários bem produzido, tá? Subestabelecimento, pessoal. Então, o subestabelecimento, acredito que a maioria de vocês também já conhece, já estudaram sobre isso, mas existem dois tipos de subestabelecimento, que é o subs com reserva de poderes e o sups, né, a gente brinca sups, sem reserva de poderes. Então, com reserva de poderes, quando eu, que sou advogada, eu recebi a procuração, mas eu quero passar os meus poderes, que eu então tenho, para um outro advogado, mas eu não quero passar totalmente os meus poderes para esse advogado. Eu quero passar para ele atuar junto comigo, por exemplo. Né? Entrou, de repente, um associado lá no teu escritório. Você fala assim, fulano, você vai atuar comigo nesse processo, beleza? Beleza. Então, você faz um subestabelecimento com reserva de poderes, ele vai entrar no processo junto com você, mas você não vai sair do processo. Vocês vão atuar juntos. E eu posso também subestabelecer com reservas só para alguns atos, né? Eu posso, por exemplo, pedir para o colega fazer uma audiência. Eu faço um subestabelecimento com reservas de poder somente para ele executar aquela audiência para mim. Então, eu utilizo desse documento, tá? Com reserva. Agora, se eu quero passar todo o meu
os meus poderes para um outro advogado, que de repente, por qualquer motivo, que eu não preciso justificar também, mas eu não quero mais atuar, ou o cliente quer um outro advogado, enfim, eu estabeleço sem reservas de poderes. Eu vou transferir todos os meus poderes para aquele outro advogado. Eu não atuo mais nesse processo, né? Meu nome sai do processo, não recebo mais publicação desse processo. Somente esse novo advogado que eu subestabeleci que vai atuar nesse processo agora, nesse momento. Tá? Professora, Pode falar. sem reserva, né? Tá claro ali, o cliente tem que ter ciência, óbvio. Uhum. Mas com reserva, ainda assim, o cliente questionar esse subestabelecimento ou não? Não preciso nem mesmo mencionar para o meu cliente que eu subestabeleci. Se eu preciso informar meu cliente que eu estou subestabelecendo? No caso, com reserva? reserva de poderes. Não. Assim, pela ética, por respeito, consideração, Sim. mas não é obrigado, né? Não, eu preciso, né, pedir autorização. Às vezes, assim, é interessante pedir autorização se for um processo de sigilo, né? De repente sabe que teu cliente é meio crica, que aí é interessante até pegar alguma coisa por escrito dele, né? Um documentinho ali que ele está ciente que tem um advogado atuando juntamente no processo, né? Eu digo assim, o que a bunda não prejudica, né? Então é sempre a gente como advogado, estudioso do direito, a gente se resguarda com documento, né? Para evitar qualquer problema, mas não existe uma obrigatoriedade nesse sentido, entendeu, Selma? Certo. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos voltar ali pro... Já estamos acabando, é bem tranquila essa aula hoje. Aqui. Existe também a situação de estagiários regularmente inscritos na OAB. Algum de vocês é estagiário inscrito na OAB? Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Nenhum? Eu sei que alguns estagiam, né? Mas nenhum é inscrito na ordem. Então, assim, pessoal, existe a possibilidade de estagiar... Opa, alguém falou? Não? Pensei que tinha ouvido alguém. Existe, então, a possibilidade de estagiários serem regularmente inscritos na OAB. Então, é permitido a esses estagiários praticar alguns atos privativos da advocacia. Logicamente, sempre em conjunto com um advogado, com um defensor público, mas existe essa possibilidade, né? Está lá no artigo 3º do Estatuto dos Advogados. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês que existem algumas vantagens, porque vão perguntar, mas para quê? Né? O que interessa eu ter uma inscrição lá na ordem como estagiário? Vai ter que pagar? Tem uma taxa também, eu não sei quanto que é.